Boa noite, irmãos. Nós pedimos perdão, desculpas pelo atraso. Na realidade, nós tivemos um problema técnico, mas vamos iniciar o culto de hoje à noite, como falamos pela manhã, né? Um motivo de alegria, de gratidão ao Senhor, podermos cultuar o seu nome através desse meio de comunicação. E agradecendo a todos que estão ligados, a todos que estão nos acompanhando a partir desse momento. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse momento que Ele está nos privilegiando de podermos glorificar o seu nome. Deus Altíssimo, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, que a cada instante, ó Deus, tem sido conosco. Rogamos-te, ó Pai, que o culto que nós te oferecemos, o Senhor esteja recebendo como aroma suave. Que a tua palavra, Senhor, venha estar nos trazendo alegria, que a tua palavra venha estar levando ao coração daqueles que ainda não te conhecem como Salvador a esperança e a certeza de vida eterna pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos cantar mais um louvor, continuando o culto, já estou entrando, vamos cantar mais um louvor, lembrando de hoje pela manhã, não é? Os louvores que nós cantamos, e vamos repeti-los novamente para que possamos nos aprimorar ainda melhor nesses louvores para um aperfeiçoamento maior na glória do nosso Deus. Sinais do seu proceder, o louvor que nós iremos cantar ainda está em fase de aprendizado, mas com certeza estaremos buscando fazer o melhor para a glória do nosso Deus.
Ok, nós iremos continuar a leitura anual da Bíblia. Hoje pela manhã nós lemos em Gênesis 17, 18. Eu quero convidar você, meu irmão que está em casa, você amado amigo que está nos acompanhando, a abrir aí tua Bíblia, lá para o livro de Gênesis 18, a leitura de hoje à noite, capítulo 18 do livro de Gênesis. Então vamos ler. O Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto dele, embaixo dessa árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançados, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, e agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e os seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá, e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa.
matar o justo com o ímpio, tratando o justo com o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor dos 50. Mas Abraão tornou a falar: sei que já muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo do pó e cinza, ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, a não destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém? Então essa história, quando o Senhor desce para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder por aquele povo. E no capítulo 19 nós estaremos lendo na quarta-feira. Então vamos ver ali a destruição daquelas duas cidades, o que levou o Senhor então a destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Nós iremos cantar mais um louvor, iremos cantar Fala, ó Deus.
estar cantando um louvor e ela tem, nesse instante, a oportunidade de glorificar ao Senhor, apresentando o seu especial. Boa noite aos amados irmãos que estão em casa. Ok, muito obrigado, irmã Lívia. Quero convidar o pastor Ricardo, vai estar nos trazendo a mensagem dessa noite. Eu queria só lembrar, irmãos, aqueles que querem participar, se o irmão quer apresentar um especial, então procure a irmã Daiane, o irmão Jonas, o irmão Mateus para ensaiar, e você pode trazer seu louvor aqui no culto online. Se o irmão deseja trazer um testemunho, também o espaço está aberto. O culto ele continua normal, ou seja, só não temos o culto presencial, mas as participações elas devem permanecer, certo? Então os irmãos que sentirem ou querem participar, fiquem à vontade, procurem o pastor
e faça aí a sua apresentação para louvar, para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então o pastor vai estar nos trazendo a mensagem dessa noite. Desejo a todos uma boa noite, na graça e na paz do nosso bom Deus. Como o irmão Josué falou, o trabalho continua, apesar que de forma virtual e sem toda aquele momento de troca de comunhão de forma presencial. E isso acaba também trazendo para todos nós o desejo de como seria bom estarmos reunidos aqui no templo, compartilhando essa comunhão, compartilhando desse tempo de interação com os irmãos. Mas, dado a situação que nós estamos enfrentando, nosso país está enfrentando uma situação de calamidade pública na área da saúde por conta da pandemia. Nossa cidade aqui, Icó, tem perdido muitos conterrâneos, vários amigos têm perdido a vida, parentes, colegas, e essa situação tem levado o governo estadual, municipal, a tomar medidas mais restritivas. Até lá, nós continuaremos realizando o trabalho de forma virtual e a igreja continua presente desta maneira, os irmãos em casa, compartilhando momentos de louvores, a palavra de Deus, e assim a igreja continua ativa, com todas essas limitações, mas é necessário. Eu conversava com o diácono Mateus há pouco tempo, enquanto o irmão Josué estava ministrando aqui o louvor com a Lívia, como essa doença é terrível, né? E falávamos de pessoas que têm perdido a vida de forma tão rápida, sem que nada possa ser feito para solucionar este problema. Mas Deus está no controle, amados irmãos, precisamos continuar confiando nele e entendendo de que Ele não está além e nem aquém dessa situação. E diante do que nós estamos enfrentando, eu quero trabalhar um pouquinho exatamente sobre essa temática, refletir um pouco sobre a importância de dias melhores, sobre a importância de sonhar com um Brasil melhor, com um mundo melhor, apesar de que todos os dias parece que a sociedade não está melhorando, parece que a sociedade vai de mal a pior. E eu quero trabalhar pelo menos uns 2 ou 3 domingos sobre a seguinte pergunta: podemos sonhar com um mundo melhor? Podemos sonhar com um Brasil melhor? O fato de a Bíblia mencionar que este século, este mundo jaz no maligno, não nos impede de acreditar que podemos viver dias melhores? Será que o fato de Cristo afirmar que o pecado se multiplica e se multiplicaria exorbitantemente no fim dos dias, nos impede de continuarmos mantendo a esperança de viver em um mundo melhor, mais justo, de viver em um Brasil melhor e mais justo? O fato de a Bíblia mencionar que os últimos dias são tempos difíceis, seria antibíblico sonhar em viver em um mundo melhor, em um Brasil melhor, ter uma vida mais tranquila, uma vida mais mansa? Recentemente eu estive trabalhando e até postei nas minhas redes sociais uma reflexão que tinha como tema o crime compensa. Não é um fato de que o crime compensa, mas o fato de que é uma ironia viver em um tempo em que parece que o crime, que a desordem, a desonestidade, a corrupção vale a pena. Uma reflexão que também o salmista fez no Salmo 73, quando ele questiona Deus: como é possível viver um mundo em que os impiedosos e os ímpios prosperam e os justos sofrem e padecem situações adversas? E ao concluir naquele momento aquela mensagem, eu concluo com o fato de que devemos parar e pensar onde caímos e voltar ao primeiro amor. Então, amados irmãos, o mundo pode ser melhor, podemos esperar por dias melhores,
Mas para isso precisamos ver se a Bíblia, ela concorda com esse nosso anseio, com esse nosso sonho, com a nossa esperança. A Bíblia, ela nos permite sonhar com um mundo melhor, pensando aqui na nossa cidade. Será se a Bíblia nos permite sonhar com um ICOR melhor, com uma saúde melhor, com uma sociedade mais justa, com leis mais justas? Será se isso é possível? Então eu quero trabalhar nessa noite um pouquinho este tema. Podemos sonhar com um mundo melhor? É uma pergunta que nós fazemos. Para isto, eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias para a carta de Paulo, a 1 Timóteo, capítulo 2. Na quarta-feira, no culto de oração, eu estive dando uma pequena pincelada nesse tema, trabalhando com a igreja naquele momento, levando a igreja a pensar sobre a importância de interceder por nossos governantes e por uma sociedade mais justa. E hoje à noite eu quero trabalhar um pouco mais essa ideia. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3 é o texto que nós iremos trabalhar em alguns minutos aqui com os amados irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, é a passagem que nós queremos trabalhar um pouquinho nesta noite. Diz desta maneira o texto sagrado da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, quero neste momento pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a Tua mensagem, a Tua revelação para as nossas vidas, pois a Tua palavra, Deus, é a maneira como o Senhor tem se revelado a cada um de nós, se revelado à Tua igreja, se revelado ao mundo, a respeito de quem o Senhor é e a respeito do que o Senhor faz. E desta maneira podemos Te conhecer. Então nos ajuda, Deus, nesta noite, entender a Tua mensagem, ilumina as nossas mentes. Também eu Te peço nesse momento por nosso país, nosso Brasil, Te peço por nossa cidade, aqui, Icó, que o Senhor nos ajude a entender o Teu plano e ao entender, Deus, a Tua vontade, possamos trazer conforto, esperança e perspectiva de dias melhores diante de situações que têm devastado muitas vidas e devastado, Deus, nosso país, tem levado o mundo ao caos. Nesta noite, que a Tua palavra venha trazer conforto às nossas vidas. É isso que Te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, primeiro eu quero enfatizar aqui, dentro desse tema que eu quero trabalhar, podemos sonhar com um mundo melhor, em especial com o nosso país? Podemos sonhar com um Brasil melhor? E eu respondo essa questão dizendo o seguinte: devemos orar pelas autoridades civis para que vivamos vida tranquila e pacífica. Para pensarmos em um mundo melhor e na possibilidade de um mundo melhor, eu quero inicialmente afirmar de que devemos orar pelas autoridades civis para que vivamos vida tranquila e pacífica. Um estilo de vida melhor depende das nossas orações, de acordo com essa passagem que Paulo escreve para Timóteo. Um estilo de vida melhor depende das nossas orações. Paulo exorta que a igreja use a prática de orações em favor das autoridades. Quando Paulo escreve essa carta, amados irmãos, para Timóteo, que pastoreava ali a igreja em Éfeso, o imperador que reinava em Roma era Nero. De acordo com a história, Nero foi o mais infame dos imperadores. Nero foi o imperador romano entre os anos 54 e 68 da era cristã. Foi o quinto representante da dinastia de Júlio. No caso aqui eu me refiro a Júlio César, formado pelos imperadores Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Nero tornou-se
conhecidamente dentro da história como o mais cruel dos imperadores da história romana. Veja bem, Paulo está vivenciando essa época, esse momento, e ao escrever para Timóteo, e a carta deveria ser lida publicamente na igreja, ele diz que a igreja deveria orar por este governo, que no atual momento era Nero, o mais cruel, o mais infame dos imperadores romanos. Nero reinou durante 14 anos, e como eu já falei, foi o mais cruel imperador a reinar e também o mais cruel imperador a tratar a igreja. E mesmo diante de um governo infame, cruel, perverso, Paulo exorta a igreja que mantivesse a prática de orações em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade. Às vezes, olhando aqui para o diácono Mateus, Josué, a Lívia, a Daiane, às vezes, Mateus, eu tenho dificuldade de entender essas questões. Como é possível? A igreja está sendo caçada, está sendo devastada, o imperador cruel, na história, irmão Josué, Nero, ele praticamente queimou Roma. A história diz que ele mandou atear fogo em Roma, e Roma tinha 12 bairros, muito semelhante com a nossa cidade. Ele era composto de 12 bairros, 10 bairros foram consumidos pelo fogo, somente 2 bairros o fogo não consumiu. E que bairros eram esses? Os bairros que eram habitados por cristãos. O que foi que Nero disse? Nero, ele disse que foi exatamente os cristãos que queimaram Roma, e somente os 2 bairros que sobreviveram não foram consumidos pelo fogo. Essa foi a prova apresentada por Nero, para então a partir daí começar a caçar os cristãos, a perseguir a igreja. A história conta que Nero, como na época não havia a tecnologia que nós temos hoje, quanto à energia que iluminava as cidades, os bairros, enfim, o que era que Nero fazia? Ele mandava pegar cristãos, amarravam esses cristãos em postes que ficavam no palácio, ali no térreo do palácio, no jardim do palácio, e com os cristãos vivos, queimados, presos aos postes, amarrados, ele ateava fogo nesses cristãos vivos. E enquanto os cristãos estavam queimando e gritando com as dores ali por conta do fogo, ele passeava à noite, iluminado pelas tochas humanas ali em seu palácio. Um imperador cruel. E às vezes eu fico pensando, como é possível isso? Ainda assim, Paulo, ele escreve para a igreja, ele escreve para Timóteo, seu jovem pastor, e exorta a igreja, exorta Timóteo que deveria orar por Roma, pelo governo romano. E a oração tinha como propósito dias tranquilos e pacíficos. Ou seja, podemos afirmar que Paulo tinha perspectiva de dias melhores. Paulo, ele vislumbrava dias pacíficos, ele sonhava com um tempo como este, mesmo diante de um governo tão perverso, tão cruel. Paulo diz súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Nós temos aqui a ideia de súplicas como orações de forma mais geral pelo governo. Nós temos aqui a ideia de intercessões, o povo interceder, pedir a Deus em favor de sua igreja para que o governo se tornasse mais simpático à igreja. Nós temos aqui dois termos importantes: vida tranquila, e nós podemos aqui mais uma vez repetir o termo vida para mansa, vida tranquila e vida mansa. A palavra tranquilo aqui que Paulo utiliza apresenta um estado. Vida tranquila é um estado do que ou um estado de tranquilidade, com ausência de agitações, com ausência de inquietações e de perturbações ou alvoroço. Então nós temos aqui Paulo apresentando a Timóteo o fato da importância de orar por um estado de tranquilidade, onde a igreja pudesse viver um estado de tranquilidade com o seu povo, com os seus membros.
Tranquilidade é um estado. E naquele momento, a igreja estava sendo perseguida e imposta sobre a igreja uma situação de perturbação, de inquietação, de alvoroço e de agitação. Um outro termo que Paulo utiliza aqui é o termo manso, a palavra mansa. A palavra mansa aqui, amados irmãos, é para pacífica. É o mesmo termo para pacífico, uma ideia de paz. Paulo, ele ansiava por uma vida sossegada, uma vida de paz, algo, um estado de pacífico para com a igreja. Paulo acreditava sim que era possível viver dias tranquilos e pacíficos, mesmo diante das perseguições que o Império Romano desencadeava contra os cristãos. Paulo ansiava por esse tempo, Paulo ansiava por esses dias tranquilos. Olha só que coisa bacana. Às vezes fico pensando, Paulo poderia simplesmente dizer, não, o mundo vai de mal a pior, o mundo não tem mais jeito, cada dia que passar, os dias vão se tornar mais difíceis, as perseguições irão se intensificar, o mundo vai piorar, a decadência moral não tem mais freios, não tem mais jeito. Vamos orar para que Deus volte rápido e nos leve para a eternidade com Ele. Não tem mais jeito. Ou então vamos orar para que Deus possa matar esse governador impiedoso. Vamos fazer aqui uma oração imprecatória para que Deus possa matar os inimigos da igreja. Não, Paulo não diz isso. Pelo contrário, Paulo exorta a igreja a orar em favor desses governantes para que venham ter vida tranquila e pacífica. Outro termo que Paulo utiliza aqui, mais dois termos importantes, é piedade e respeito. A palavra piedade, ela é recorrente nas cartas pastorais, mas nós vamos encontrar somente aqui em 1 Timóteo 8 ocorrências da palavra piedade. Encontraremos nos escritos paulinos outras ocorrências, uma ocorrência em 2 Timóteo 3, em 2 Timóteo 3 e 5, vamos encontrar uma outra ocorrência em Tito 1 e 1, e em 1 Timóteo, como eu falei, ela aparece 8 vezes. Irmãos, nós encontramos esse termo, piedade, como uma referência a uma vida piedosa, ou a alguém piedoso. Esse termo piedade é uma referência a uma vida virtuosa e santa. Paulo, ele diz que mesmo diante de uma situação como essa, a oração, ela pode levar a igreja a um estado de tranquilidade e de paz. E isso vai proporcionar à igreja continuar vivendo uma vida virtuosa e santa. No entanto, essa vida virtuosa e santa, ela tem um realce todo especial a uma fonte que gera essa atitude. Que fonte é essa que Paulo, então, ele faz referência quando usa o termo piedade? A referência a Deus, profunda reverência a Deus. Olha só o versículo 3 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Paulo, ele, ao falar no versículo 3 sobre o que é aceitável e bom e agradável a Deus, ele se refere ao que falou anteriormente, uma vida tranquila, mansa e uma vida de piedade e santidade, de devoção a Deus. Então esse termo é uma referência a uma fonte que nós podemos encontrar nela todo o conforto para uma vida tranquila e pacífica, para que possamos viver uma vida piedosa e santa. Uma outra palavra que Paulo utiliza aqui no versículo 2 é respeito. A palavra respeito é para dignidade. Então Paulo, ele fala de dignidade juntamente com piedade. Nós devemos viver de forma piedosa e digna. Dignidade é qualidade. Nós temos aqui uma qualidade moral que infunde respeito. Então Paulo está dizendo, amados irmãos, que os governos, eles podem proporcionar aos cidadãos e à igreja esse tipo de qualidade de vida. Quando um cidadão, ele pode viver um estado
de piedade e de santidade que gera uma estabilidade na sociedade, Paulo diz que podemos viver dessa maneira digna, com respeito a uma qualidade moral que infunde respeito, que impõe respeito, que nos dá respeito. Então, parece-me que diante desse texto, nós podemos sonhar com um Brasil melhor, nós podemos sonhar com um mundo melhor, nós podemos ter esperança de dias melhores, mesmo diante de um governo ou de uma situação cruel que impõe à igreja e que impõe à sociedade dias difíceis. Paulo acreditava que por meio das orações levadas a Deus, poderia usar as autoridades para proporcionar dias melhores. Paulo reconhecia que as autoridades também são instituídas por Deus. Romanos capítulo 13, eu quero convidar os amados irmãos a voltarem comigo para algumas páginas da sua Bíblia, para este capítulo de Romanos capítulo 13. Paulo, ele tinha plena consciência que mesmo Nero, sendo um imperador cruel, o mais infame dos governadores, dos imperadores romanos, Paulo ainda assim entendia que este homem estava lá e foi instituído por Deus. O fato de se corromper, o fato de se tornar cruel, perverso, não diz respeito à instituição divina. É um fato pessoal deste imperador. Paulo reconhecia que era possível viver dias melhores, porque Paulo tinha plena consciência que as autoridades são instituições divinas, ou é uma instituição divina. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo tinha plena consciência disso, que se levantar contra o governo, tentar um golpe de Estado, ou se revoltar contra o império, não era a solução. A solução seria orar por aquele que tem todo o poder sobre as autoridades, por aquele que inclusive é ele que institui toda e qualquer autoridade. Então Paulo reconhecia que as autoridades são instituídas por Deus, e também não só são instituídas por Deus, mas são ministros de Deus. Olha só o que diz Romanos 13, versículo 4: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Ainda no versículo 6, Paulo repete mais uma vez o fato de que as autoridades são ministros de Deus. Versículo 6: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Então Paulo, ele tinha plena consciência de que as autoridades são importantes para governar e manter a ordem e o equilíbrio, e Paulo entendia que estavam nesse posto e que se achavam ali investidos de autoridade porque alguém havia delegado autoridade para esta pessoa. E Paulo entende que Deus é esse que havia dado autoridade para o imperador romano, o imperador Nero, e era um ministro de Deus. Paulo também, ele entende que as autoridades governamentais, elas são instituições divinas, são ministros de Deus para promover o bem e reprimir o mal. Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 13 de Romanos: visto que a autoridade é ministro de Deus com um propósito, com uma finalidade. Primeiro, para promover o bem, para o teu bem. E Paulo continua ainda e ele diz, ainda no versículo 4: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então Deus instituiu as autoridades governamentais com um propósito: para promover o bem e reprimir o mal. Portanto,
Paulo, ele exorta a igreja que em tempos difíceis, em tempos de grande aflição, em tempos de perseguição, em tempos de grande angústia e de crueldade, Paulo, ele inicialmente diz que a oração é a arma poderosa que nós temos para que possamos entrar na presença de Deus e pedir a Deus, que instituiu essas autoridades, que possa guiá-los e, ao guiá-los, promover dias tranquilos e pacíficos. Portanto, amados irmãos, os nossos governos, eles não estão além de quem delegou a eles a autoridade. O nosso executivo, o nosso judiciário, o nosso legislativo, os governos estaduais e municipais são autoridades instituídas por Deus. Se estão errando, se estão impondo algo que nos traz sofrimento ou que discordamos, nós temos, em primeiro momento, uma arma poderosa: a oração. Podemos pedir a Deus que resolva esse problema, porque foi Ele que colocou lá essas pessoas. E se Deus colocou lá essas pessoas, Ele pode trabalhar também para guiá-los em tomadas de decisões mais acertadas, mais justas, e que venha promover o bem e reprimir todo tipo de malefício que faz o povo sofrer, gemer e padecer. Devemos orar ao nosso bondoso Deus pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, como também pelos governos de outras nações. Essa atitude agrada a Deus. Olha só o que diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus? Que a igreja ore, suplique, interceda, apresente-se a Ele com ações de graça em favor dos reis, dos imperadores, dos governantes, para que estes promovam dias tranquilos e pacíficos. As orações da igreja, bem como dos amados irmãos, devem ser feitas a Deus, em nome de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, eu quero voltar lá para essa passagem, para que possamos ler essa base de que a oração deve ser feita a Deus, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O versículo onde eu estou, meu óculos está aqui, eu preciso colocar o óculos, né? Tem hora que embaça tudo. Então, o versículo 1, versículo 5 e versículo 8 do capítulo 2 de 1 Timóteo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 5 diz dessa maneira: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 100% Deus, 100% homem. Deus, homem, Cristo Jesus. As orações devem ser feitas a Deus em nome desse Cristo, que é o mediador. Versículo 8, ainda podemos ler quando Paulo diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. A ideia aqui, irmãos, é que devemos orar ao nosso Deus sem qualquer tipo de força que possa nos levar contra qualquer decreto real. A oração é a arma que nós temos para poder alcançar um mundo melhor, um país melhor, um lugar melhor para vivermos. Ainda o texto de Hebreus, que eu não quero ler, mas quero mencionar para que você possa anotar e acompanhar em casa. Hebreus capítulo 9, versículo 15 e Hebreus 12, 24 vai mais uma vez falar sobre Cristo como único mediador. O que é um mediador? Um mediador é aquele que está no meio,
é aquele que está no meio, no centro, mediando entre duas pessoas. No caso aqui, nós podemos dizer que Jesus Cristo está mediando entre dois países, entre o lar celestial e entre o lar terreno. Ele está mediando entre o homem e Deus. Um mediador é aquele que está promovendo um acordo de paz. Nós, em todo o país, existem uma embaixada, né? E nós temos um embaixador que ele está mediando entre países acordo de paz, de pacificação, para que esses países possam gozar ambos de um momento que venha favorecer ambos os países ou ambos as pessoas. Cristo é esse que está no meio, mediando entre o homem e Deus. Portanto, as nossas orações, amados irmãos, devem ser feitas em nome de Deus, devem ser feitas a Deus em nome de Jesus Cristo, o único mediador. Devemos orar incessantemente por nossas autoridades, pois Deus deseja que todas as autoridades sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 2 diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O versículo 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que os governos, as autoridades sejam salvas. Nós não temos aqui, amados irmãos, um desejo decretivo. Aqui nós podemos falar a respeito de um sentimento que Deus tem para com os governos. Não estamos falando de um desejo em termos de decreto, mas em termos de sentimento que Deus tem para com os governantes, que cheguem ao pleno conhecimento e que os reconheçam como Salvador. A pergunta que eu faço é: que verdade é essa? Que todas as autoridades sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade de que existe, primeiro, um só Deus. Deus deseja que os governos, que as autoridades cheguem à plena verdade. E a plena verdade é, em primeiro lugar, reconheçam que existe um só Deus. Segundo, que existe um só mediador, Cristo Jesus. E terceiro, que existe um só Salvador. Nós temos aqui uma exclusão total de que existem outros mediadores, outros deuses e outros salvadores. Não. Deus deseja e Ele anseia que reconheçam que Ele é o único Deus, é o único mediador, o único Salvador. Diante, amados irmãos, dessas verdades, Paulo vem trabalhando a ideia de que podemos ter dias melhores, viver dias melhores, um mundo melhor, um país melhor, com dias tranquilos e pacíficos, porque a oração, ela promove isso. Mas além da oração, devemos proclamar, devemos divulgar aos 4 cantos do planeta, aos 4 cantos do nosso país, que existe um só Deus, e esse Deus, ele quer ser reconhecido, ele quer ser notado, ele quer ser aceito por nossos governantes, por nossas autoridades. Amados irmãos, é possível dias melhores. Como seria bom se o nosso país fosse governado por um homem que teme a Deus. Se fosse bom se nossa cidade fosse governada por um homem, por uma mulher temente a Deus, que se curvasse diante dele, se prostrasse diante dele e servisse a ele como único Deus, como único Senhor, como único Salvador. Se o mundo reconhecesse que Deus, Ele é supremo e que Ele quer ser recebido e ser aceito no coração de cada um desses governantes. Até lá, Ele estará à porta, batendo. Se for ouvido e a porta do coração desses governos forem abertas, Ele vai entrar e vai fazer morada.
E Ele é capaz não só de transformar a vida de qualquer autoridade, mas Ele é capaz de transformar a vida de um bairro, de uma cidade, de um estado, de uma nação. E dias melhores virão. O governo, também ele, quando reconhece Deus, ele promove felicidade e estabilidade. Somente um governo que tem Deus como o único Deus, o único mediador e o único Salvador, ele é capaz de promover felicidade e estabilidade por meio da justiça. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Os amados irmãos que estão nos acompanhando e estiver aí ao alcance de sua mão um exemplar da Bíblia, você poderia conferir comigo esta passagem. Provérbio 29, 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Versículo 4. Verso 4. O rei justo sustém a terra. Essa passagem de Provérbios, capítulo 29, versículo 2 e 4, nós vamos encontrar aqui que o governo justo promove felicidade, ou seja, alegria, e promove estabilidade. A palavra no versículo 4 que indica estabilidade é o termo sustém. O rei justo sustém, ele promove estabilidade. Um governo justo, ele vai promover ao seu povo, à sua nação, dias de felicidade. O povo vai se alegrar e também o país encontrará estabilidade para promover ao seu povo dias tranquilo e pacífico. Mas o contrário também é verdadeiro. A parte B do versículo 2 de Provérbios 29 diz assim: quando, porém, domina o perverso, o povo geme. A parte final do versículo 4, a segunda parte do versículo 4 do capítulo 29. Mas o amigo de impostos a transtorna. Ou seja, quando o povo é governado por um homem que não teme a Deus, por um ímpio, por um justo, o povo sofre, o povo geme e o país entra em transtorno, em desestabilidade. Portanto, amados irmãos, como é importante buscarmos na Bíblia base para aquilo que nós acreditamos alcançarmos e vivermos vida tranquila e pacífica. É possível um mundo melhor? É possível dias melhores? Sim, mas para isso precisamos, em primeiro lugar, orarmos a Deus e proclamarmos aos quatro cantos do nosso país e do mundo de que Deus, Ele é o único Deus, é o único mediador, é o único Senhor. Se os governos atentarem para isto, teremos dias melhores e dias mais tranquilos. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para encerrar nesta noite o nosso trabalho. Primeira aplicação que eu trago aqui, diante desse texto, é a seguinte: é nosso dever, como crentes, orar por nosso governo. É nosso dever, como crentes, orar por nosso governo. Podemos até discordar das atitudes e decisões desses governantes, tanto na gestão municipal, estadual e federal. Mas uma coisa, amada igreja, amados irmãos, precisamos incondicionalmente concordar de que a Bíblia nos exorta a orar por nosso governo. Nós podemos discordar demais, seja na política partidária e ideológica, o que é perfeitamente normal. Mas uma coisa nós precisamos concordar incondicionalmente: a Bíblia nos exorta a orar por nosso governo. Igreja, ore para Deus salvar esses homens. Vamos orar para que Deus salve esses homens e essas mulheres que nos governam. Igreja, ore para que Deus ilumine as mentes desses líderes para para tomarem decisões certas e assim abençoar o seu povo.
A igreja deve entender que esse é o nosso dever. Devemos entender como crentes, como cristãos, que esse é nosso dever, independentemente do que nós discordamos quanto à tomada de decisões desses governos. Mas precisamos orar. É nosso dever suplicar, orar, interceder por nossas autoridades. Essa é a primeira aplicação que eu trago aqui. É nosso dever, como crentes, orar por nosso governo. A segunda aplicação que eu trago aqui para nós, como igreja, como crentes, como cristãos, é o fato de que é nosso dever apresentar a Deus é nosso dever apresentar a Deus como a verdade que liberta e transforma governos cruéis em governos justos. Eu vou repetir aqui para que fique bem claro, certo? Essa segunda aplicação. É nosso dever apresentar a Deus como a verdade que liberta e transforma governos cruéis em governos justos. Quando Deus for apresentado a esses governos e ele for plenamente conhecido, então esses governos podem ser transformados de cruéis para governos mais justos. Não podemos nos omitir da nossa responsabilidade de fazer Cristo conhecido a todas as pessoas, em especial às autoridades. Somente Cristo, o único mediador, pode fazer com que as autoridades proporcionem para nós dias tranquilos e dias de paz. Mas, para isto, eles precisam conhecer Deus como a plena verdade. Eu confesso que eu nunca tive a oportunidade de conversar com um prefeito, com um governador, com um senador, com um deputado estadual ou federal. Nunca tive a oportunidade de conversar com um ministro. Mas imaginem, irmãos, comigo, como seria bom se tivéssemos acesso a essas pessoas, ao ponto de ter a plena liberdade e intimidade de apresentar a essas pessoas a Deus e valores que podem transformar não somente a mentalidade deles, mas também a maneira como governarem esse país. Como seria bom se tivéssemos a oportunidade de ter acesso a essas pessoas e poder apresentar a Cristo. Sei que tem pessoas que têm liberdade, muitos cristãos têm acesso a esses governos. E aqui a minha palavra nesse momento é que possam utilizar, não de forma leviana, ou como uma forma de oposição, ou como uma forma de se tornar um crente chato e aborrecido, mas com sabedoria. Você que tem a liberdade de estar na presença dessas pessoas, que possa influenciar de forma correta aos nossos prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, senadores, quem quer que seja. Como seria bom, porque é nosso dever apresentar Deus a essas pessoas como a única verdade que liberta e transforma governos cruéis em governos justos. A última aplicação que eu trago aqui nesta noite, desta mensagem, é a seguinte: devemos cultivar a justiça divina neste mundo mergulhado em injustiça. Como igreja, como cristão que somos, devemos cultivar a justiça divina neste mundo mergulhado em injustiça. Amados irmãos e igreja, somente a justiça de Deus pode tornar homens corruptos em cidadãos honestos. Nem mesmo a psicologia, que é tão útil, nem mesmo as ideologias que são tão úteis para o nosso país, nem mesmo um senso moral tão elevado é capaz de tornar homens corruptos em cidadãos honestos. Mas quando cultivamos a justiça de Deus, mergulhada neste mundo mergulhado em justiça, homens corruptos podem ser transformados. Irmãos, segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, geralmente essa pesquisa acontece a cada década, e a pesquisa que nós temos aqui é a última feita pelo IBGE em 2010. Nós temos aqui, de acordo com o IBGE, realizado em 2010, de que
havia no Brasil, naquele momento dessa pesquisa, cerca de 42 milhões e 300 mil evangélicos no Brasil. 42 milhões e 300 mil evangélicos representam 22,2% da população brasileira. São muitos crentes. Mateus, são muitos crentes. Agora, o que é inaceitável é o fato de que um país como o Brasil, com 42 milhões de crentes, seja um dos países mais corruptos do mundo. Essa pesquisa, ela nos diz o seguinte, que 42 milhões de crentes deveriam influenciar mais na política, na moralidade, na educação, na infraestrutura, deveria influenciar mais no modo de vida do país. Os nossos políticos deveriam ser mais honestos, a nossa educação deveria ter mais qualidade, o sistema de saúde deveria ser um dos melhores do mundo, porque 42 milhões de crentes influenciando essa nação, deveríamos estar no topo da lista de uma das melhores nações do mundo. É inaceitável que um país com 42 milhões de crentes seja um país tão corrupto em toda a sua infraestrutura. Isto indica que não estamos influenciando nossa nação com os valores bíblicos adequados para transformar este país e esta cidade. Amados irmãos, isso é um fato. Nós podemos até ficar tristes, desanimados, vendo índices tão altos de cristãos no nosso país, mas ao mesmo tempo uma influência tão pérfia, tão defasada, uma influência tão deformada para com o nosso país. Portanto, nesta noite, nós apresentamos aqui a primeira resposta à pergunta que nós fazemos: podemos sonhar com um mundo melhor? Sim. Para isto, em primeiro lugar, precisamos entender que a oração, ela é a arma que nós temos para apresentar ao nosso Deus a vida dos nossos governantes, que podem proporcionar vida tranquila e pacífica. Que Deus nos ajude e nos abençoe a viver desta maneira. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado por esta noite. Agradecemos porque o Senhor nos permitiu transmitir a tua mensagem ao nosso povo, à nossa igreja, que está aqui em Icó há 63 anos, proclamando o Evangelho. Ó Deus, abençoa a vida desses amados irmãos que estão em casa, nos acompanhando virtualmente. Que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, lhes dando condição de se manterem, seja na área financeira, saúde, familiar, trabalhista, seja qual for a área, Deus, cuida do nosso povo, cuida da nossa nação, cuida da nossa cidade. Em especial, eu te apresento aqui, Deus, os nossos governantes. Abençoa a nossa prefeita Laís, que tem liderado essa nação. Abençoa os nossos vereadores, que têm trabalhado leis para a nossa cidade. Eu te peço também, Deus, pelo nosso governo, pelo nosso governador Camilo Santana, venha ajudá-lo, Deus, a tomar decisões mais acertadas, nesse momento de crise na área da saúde, que tem afetado todas as outras áreas. Dar a este homem, Deus, a visão necessária para liderar nosso Estado, assim também como o nosso Legislativo. Ajuda os nossos deputados, Deus, a criarem leis mais justas para abençoar a nossa nação e também nos proporcionar vida mais tranquila. Abençoa, Deus, o nosso judiciário, que possam zelar e ser o guardião da nossa Constituição e dessa maneira, Deus, apresentar a tua justiça ao nosso povo e trazer segurança para as nossas vidas. Te peço pelos 11 ministros da Suprema Corte, esses homens precisam das nossas orações, que venhamos discordar das suas decisões ou não, mas é teu desejo que possamos apresentá-los a ti. Então eu imploro pela vida dos nossos ministros no judiciário,
Também te apresento a vida do presidente Jair Bolsonaro. Seja com este homem, Deus, ajude ele a liderar essa nação, unificar o nosso povo, a trabalhar com os estados, trazendo, Deus, uma perspectiva de esperança para a nossa nação tão sofrida. Milhões de pessoas morreram no nosso país e o nosso país está na iminência de uma crise sem precedente. Então, Deus, ajuda nossos governos. Como igreja, nós imploramos a Ti. E eu entrego em Tuas mãos esta oração, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmão Josué? Muito bem, quero agradecer aqui os amados irmãos que estão conosco até esse momento. Agradecer pela paciência, de nos acompanhar através das redes sociais. Que Deus possa abençoar a todos vocês durante essa semana. Quarta-feira estaremos de volta aqui no templo para o culto de oração. Próximo domingo também. Se o governo continuar com o decreto, continuaremos transmitindo online o trabalho. Se os amados irmãos precisarem de visita, o governo também nos permite de forma individual acompanhar os amados irmãos. Estamos à disposição, tanto o pastor Ricardo quanto os diáconos estão à disposição para estar com os irmãos nesse momento de crise que enfrentamos. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima quarta-feira. Até lá.